Tem desejado ouvir a voz de Deus? E se eu lhe dissesse que o início da manhã é a melhor hora para ouvi-lo? Espere, não fique muito animado ainda. Acordar cedo para ouvir Deus é bom, mas você ainda pode não ouvi-lo. Isso porque há coisas na sua vida que você precisa parar antes de poder ouvir Deus. Deus fala a todo momento, mas a responsabilidade de ouvi-lo é sua. Não é possível ouvir Deus em qualquer tipo de ambiente. É por isso que a noite é recomendada para si. No entanto, se não desistir das 5 coisas que discutiremos neste vídeo, continuará sem ouvi-lo, independentemente da hora. O que é preciso para ouvir Deus? Compreendo que esteja disposto a pagar qualquer preço para ouvir Deus. Mas, como disse anteriormente, Deus está sempre a falar consigo. Já viste um pai que não fala com o seu filho? A alegria de todos os pais é poder guiar os seus filhos no caminho certo. É isso que Deus quer fazer por ti. Ele tem o plano da tua vida. Mas é necessário um fluxo constante de informação para te levar adiante. É uma pena que, às vezes, ele não consiga ouvir-te e tu não consigas ouvi-lo. Não porque você é surdo, mas porque ainda guarda coisas que bloqueiam os seus ouvidos espirituais de ouvi-lo. Imagine ouvir música alta nos seus fones de ouvido enquanto o seu pai está a falar consigo. Você conseguiria ouvi-lo? De forma alguma. Na maioria das vezes, bloqueia os seus ouvidos com coisas irrelevantes. Está apegado a hábitos que substituem a voz de Deus na sua vida. Sim, se não está a ouvir Deus, então pode haver algo mais que você está a ouvir sem saber. Quero que examine a sua mente agora mesmo, minuciosamente. O que exatamente está ocupando o seu coração? O que é essa coisa que você está ocupado ouvindo e que está bloqueando os seus ouvidos espirituais? Deus quer que você abandone essas coisas hoje. Ele quer que você remova esses fones espirituais que estão bloqueando os seus ouvidos de receber as instruções de Deus. Por quanto tempo você quer continuar lutando para ouvir Deus? Você não está cansado de permanecer nesse estado de confusão? É hora de seguir em frente. Precisas de uma direção clara para o teu destino determinado por Deus. Precisas da voz de Deus para te guiar na vida. Não é preciso muito para ouvi-lo. É preciso um pouco de disciplina. Eu entendo o quanto tu amas dormir. Acordar cedo para buscar a voz de Deus às 3 da manhã já é difícil. Acrescentar outras responsabilidades pode ser difícil para ti. Mudar um hábito pode ser difícil para ti. Mas sabes como a tua vida será difícil se não ouvires Deus? Consegues progredir na tua vida sem uma direção definida? O teu pai está sempre a falar contigo. Ele pode ter falado mais de 3 vezes desde que acordaste, mas tu não o ouviste. É assim que queres continuar? Pensa nas pessoas que Deus usou na Bíblia. Alguma delas não o ouviu? É possível trabalhar para alguém sem receber instruções dessa pessoa? Então, por que o teu caso é diferente? Por que tens perguntado a Deus se aquele homem é o teu marido e ele não responde? Por que tens perguntado a ele se aquele investimento é bom e ele não diz nada? Por que foi tão fácil para ele se comunicar com aquele patriarca da Bíblia, mas difícil para ti ouvi-lo? Isso tem sido uma preocupação para ti, mas essa preocupação acabou. Estás no lugar certo e prestes a obter toda a clareza de que precisas. Vamos discutir 5 coisas que precisas parar de fazer se quiseres ouvir Deus às 3 da manhã. Sei que tens acordado cedo, tentando ouvir Deus. Entendo o quanto queres saber o que Deus quer que faças, mas há um obstáculo em algum lugar. Os espíritos malignos não causam esse obstáculo. Não é causado por inimigos na sua casa ou por qualquer outra pessoa. Tu és o causador. Sim, ninguém mais pode interferir na tua comunicação com Deus, a menos que tu permitas. Tu precisas parar de fazer estas 5 coisas que vou mencionar se quiseres ouvir Deus. Quais são elas? Número 1. Abandona o pecado. Aposto que não esperavas por este ponto. Podes achar que é muito simples e não profundo o suficiente, mas deixe-me chocá-lo. Esse é o hábito mais perigoso que impede as pessoas de ouvir Deus, incluindo você. Todas as outras razões pelas quais você pode não estar ouvindo Deus, geralmente estão ligadas a isso. A Bíblia diz em Isaías 59:1:
Certamente o braço do Senhor não está curto para salvar, nem o seu ouvido está surdo para ouvir. Mas as vossas iniquidades separaram-vos do vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Esta passagem bíblica diz-nos que o pecado é a barreira que separa-vos de Deus. O pecado é a única coisa que pode fazer Deus esconder a sua face de vós. Se ele não pode ouvir-vos, isso significa que também não podeis ouvi-lo. As vossas orações bem articuladas podem soar como ruído aos seus ouvidos. Mesmo que ele vos tenha dito para abandonardes os vossos maus caminhos, ainda não o ouviram. Encheis a vossa alma com ruídos causados pelo pecado. Deus está a pedir que deixes essas coisas para trás. Não importa o quanto tenhas tentado ouvir Deus, talvez não consigas se a tua vida ainda estiver cheia de concessões. Deus quer falar com um coração puro. Lembras-te do homem chamado Balaão? Ele era um adivinho famoso em Moabe. As suas palavras eram ungidas. Tudo o que ele dizia se tornava realidade. As pessoas contratavam-no para lançar maldições sobre os seus inimigos. Se Balaão estivesse na tua cidade e alguém te ofendesse, tudo o que terias de fazer era chamá-lo. Pagar-lhe o que ele pedisse pelo seu serviço, e ele amaldiçoaria o teu ofensor até a morte. Se quisesses que o teu ofensor ficasse louco, as palavras de Balaão poderiam fazer isso acontecer. Ele ganhava a vida com esse dom. Esse dom tornou-o ganancioso, orgulhoso e desobediente a Deus. Um dia, Balaque, rei de Moabe, precisou dos serviços de Balaão. O rei queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Isso aconteceu quando os israelitas estavam a viajar do Egito para Canaã. Eles tinham chegado à fronteira de Moabe e tudo o que queriam era permissão para passar por Moabe. Mas o rei Balaque nunca concordou. Ele achava que eles queriam tomar posse da sua terra. Por isso chamou Balaão para vir amaldiçoar os israelitas. Ele poderia ter mandado os seus soldados lutarem contra eles, mas eles eram poderosos demais para ele. A melhor opção era lançar uma calamidade natural sobre eles através da maldição de Balaão. Ele enviou mensageiros a Balaão, e Deus disse a Balaão para não ir. Balaão mandou os mensageiros de volta 3 vezes, e não foi com eles. Mas Deus viu a ganância no coração de Balaão. Na maioria das vezes, as nossas palavras diferem das nossas intenções. Deus, que viu o coração de Balaão, sabia que ele queria ir, então permitiu que ele fosse. Ele fez isso para ver se Balaão escolheria fazer a coisa certa. Mas ele desapontou Deus e foi até Balaque. Deus ficou furioso imediatamente quando ele partiu com os homens. Ele enviou um anjo para detê-lo, mas adivinhem o que aconteceu? Balaão nunca ouviu nem viu o anjo. O mesmo Balaão que ouvia Deus claramente não conseguia mais perceber a presença do anjo de Deus. Balaão, cujas palavras nunca falhavam, agora havia perdido a sua sensibilidade espiritual. Isso porque ele se tornou pecador. O seu coração estava focado no que iria receber de Balaque. Embora afirmasse que nenhuma recompensa o faria agir contra Deus, Deus viu isso como uma mentira. Ele tornou-se tão cheio de si mesmo por causa do seu dom. Não percebeu que foi Deus quem lhe deu esse dom. Sentia que podia fazer qualquer coisa porque era conhecido e procurado. A parte mais patética desta história é que a burra de Balaão viu o anjo, mas ele não. A burra tentou impedi-lo, mas ele nunca percebeu os sinais. Ele estava tão absorto na sua luxúria que não prestou atenção a nada do que estava a acontecer ao seu redor. O pecado da ganância e da desobediência bloqueou os seus sentidos. O anjo de Deus poderia tê-lo matado se não fosse pela sua burra. Deus foi misericordioso com ele e mais tarde forçou os seus olhos a se abrirem para ver o anjo diante dele com uma espada. Ele percebeu o seu erro, mas nunca o corrigiu. Ele ainda foi para Moabe. No entanto, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse os israelitas. Por mais que tentasse, todas as palavras que saíam da sua boca para o povo de Israel eram uma bênção. Sabes qual foi a consequência da sua desobediência a Deus? Ele foi morto pelos israelitas quando invadiram Moabe. A sua ganância bloqueou os seus sentidos, impedindo-o de ouvir Deus, e isso levou à sua destruição.
O pecado foi a razão pela qual Eli também não conseguia ouvir Deus. Mesmo sendo um sacerdote, Deus deixou que fosse o pequeno Samuel a falar com ele. Isso aconteceu porque Eli era cúmplice do mal praticado pelos seus filhos no templo. Ele sabia o que eles estavam a fazer, mas nunca os repreendeu. Deus poderia ter falado diretamente com ele, mas enviou Samuel em seu lugar. Ele costumava ouvir Deus antes, mas deixou de ouvi-lo desde que começou a comprometer os seus padrões. Não importa o seu status, você ainda não pode ouvir Deus se houver pecado em você. Você pode não ser um pecador, mas nunca fique calado quando o mal o rodeia. Amado, você pode ter sido capaz de ouvir Deus muito bem antes, mas agora simplesmente não consegue mais. Examine-se muito bem e veja onde errou. Pode ser que se tenha tornado muito orgulhoso de si mesmo. Pode ser que tenha começado a explorar as pessoas por ganância. Pode ser que tenha sujado o seu dom puro com mentiras. Também pode ser que tenha contaminado o seu corpo com imoralidade. Pense nessas coisas. Confesse os seus pecados a Deus e arrependa-se. Ele irá perdoá-lo e abrir os seus ouvidos para ouvi-lo novamente. Número 2. Elimine o medo da sua vida. O medo é uma das coisas que bloqueia a sua capacidade de ouvir. Deus não fala a um coração cheio de medo. Imagine acordar às 3 da manhã para ouvir Deus e ouvir apenas um trovão vindo do céu. Então você começa a tremer e a se agitar por causa do trovão. Isso mostra que você tem medo até da voz de Deus que tanto deseja ouvir. A voz de Deus não é normalmente tão alta e trovejante como pensas. Lembras-te quando Elias procurou ouvir Deus? O Senhor disse-lhe para esperar por ele na montanha. Enquanto Elias estava lá, veio um vento forte, mas Deus não estava nele. Aconteceu um terremoto, mas Deus não estava lá. Até caiu fogo, mas Deus também não estava nele. Mais tarde, Elias ouviu um sussurro suave, que era a voz de Deus. Se tem medo de ocorrências naturais, isso significa que a sua mente está focada na maneira errada de ouvir Deus. Isso impedirá que preste atenção ao verdadeiro canal da voz de Deus. Qualquer tipo de medo pode impedir que ouça Deus. Um exemplo bíblico profundo disso foi o dos israelitas no Monte Sinai. Deus viu que eles estavam a achar difícil acreditar em Moisés. Então, ele decidiu falar com eles ao lado de Moisés. O que aconteceu naquele dia irá surpreendê-lo. Êxodo 19:16 nos diz: Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, com uma nuvem espessa sobre a montanha e um som muito alto de trombetas. Todos no acampamento tremeram. A presença de Deus foi acompanhada por trovões, relâmpagos, nuvens espessas e trombetas. Os israelitas ficaram aterrorizados. A montanha também tremia. Após esse incidente, os israelitas nunca mais ouviram Deus, nem desejaram ouvi-lo. Outro tipo de medo que os israelitas possuíam era a incredulidade ou a dúvida. A incredulidade e a dúvida são medos sutis que podem separar-nos de Deus. Eles nunca confiaram em Moisés. Eles sempre reclamavam e culpavam Moisés por tudo o que lhes acontecia. Não acreditar em Moisés era o mesmo que não acreditar em Deus. Como Moisés era um servo de Deus, mesmo que Deus lhes provasse que estava com Moisés, eles não acreditavam nele. Ainda assim, fizeram um bezerro de ouro para si mesmos, quando Moisés demorou mais do que o esperado. Essas eram as mesmas pessoas que viram todos os sinais e maravilhas que Deus realizou no Egito. Também viram a divisão do Mar Vermelho. Viram fogo e nuvens acompanhando-os durante toda a sua jornada. Viram trovões, relâmpagos e nuvens espessas e ouviram a voz audível de Deus na montanha. Eles tremeram e prometeram ouvir tudo o que Moisés lhes dissesse, mas não conseguiram cumprir a sua promessa por causa da incredulidade. Eles nunca mais tiveram acesso à voz de Deus. Mesmo quando Moisés morreu, Deus só falou através de Josué e, posteriormente, começou a falar através dos profetas. Amado, você nunca poderá ouvir Deus se tiver um coração incrédulo. Mesmo que ouça a sua voz audível hoje, você nunca acreditará que Ele falou consigo. Corte esse sistema de crenças hoje. Rejeite as mentiras do diabo de que Deus não fala com os seus filhos.
Os israelitas testemunharam Deus falar com Moisés várias vezes, mas não o ouviram. O medo não lhes permitiu ouvir Deus, mesmo quando Deus decidiu falar diretamente com eles. Portanto, abrace o espírito do amor e afaste todo o medo do seu coração, mesmo enquanto se posiciona para ouvir Deus. Número 3. Distrações externas. Por que procuras ouvir Deus às 3 da manhã? É porque essa é a hora mais silenciosa da noite. Todos podem estar a dormir nessa hora. Lembra-te de que Deus adora falar contigo calmamente. Ele não tem uma voz trovejante como tu imaginas. Ele é gentil e adora sussurrar os seus pensamentos para ti. Um ambiente barulhento não te permitirá ouvi-lo. A tua agenda lotada e os teus inúmeros compromissos impedirão que lhe dês atenção. É por isso que as primeiras horas da manhã são o melhor momento para ouvi-lo. No entanto, ainda assim poderá não ouvi-lo se o seu ambiente estiver cheio de ruídos. Se ainda estiver fora de casa, a festejar e a conversar com os amigos, não o ouvirá. Se decidir sacrificar esse tempo para trabalhar, não o ouvirá. Se esse período é o tempo que deseja passar a ver filmes ou a jogar jogos, não o ouvirá. Se estiver online, a enviar mensagens, a publicar ou a navegar no Instagram, não ouvirá Deus. Procurar ouvir Deus às 3 da manhã ou a qualquer hora é bom. No entanto, deve fazer tudo o que for necessário para que isso aconteça. Aqui está uma dica rápida que pode ajudá-lo. Suspenda tudo o que estiver a fazer quando forem 3 da manhã. Mesmo que esteja a dormir, acorde e dedique-se a uma atividade espiritual. Ore, medite na palavra de Deus ou adore-o. Isso conectará o seu espírito a Deus e fará com que ele saiba que quer ouvi-lo. Deus também fala através dos sonhos, mas tem de ser intencional. Ele precisa de ver o seu desespero. Há momentos em que Deus o acorda por si mesmo durante a noite, especialmente às 3 da manhã. Isso é porque ele quer que esteja ativo antes de poder falar consigo. Portanto, uma maneira de evitar distrações externas é estar determinado a suspender tudo o que estiver a fazer naquele momento e manter a mente calma. Sim, às vezes, fique calmo sem dizer nada. Pense na bondade de Deus e adore-o. Encha o seu coração de gratidão. Pondere sobre a fidelidade de Deus na sua vida. Apenas fique quieto. Você começará a ouvir esses pequenos sussurros. Você começará a ver o seu coração inundado de sabedoria e ideias. Começarás a receber orientações claras sobre o que tens pedido em oração. A luz de Deus, que expõe todo o mal, inundará a tua mente. A voz de Deus é essencial demais para ser ignorada. Não deixes que as distrações te impeçam. Se sabes que o teu ambiente é sempre barulhento, tanto de dia quanto de noite, vai para outro lugar. Pode ser a tua igreja. Reserva um tempo e faz uma vigília pessoal no auditório ou nas instalações da tua igreja. Esse sacrifício não é demasiado grande para o seu desejo de ouvir Deus. Os profetas da antiguidade ouviram Deus na montanha. Por que acha que Deus nunca falou com Moisés no meio dos israelitas? Aquele ambiente caótico não favorecia a capacidade de Moisés de ouvir Deus. É por isso que Deus sempre o levava para a montanha. Mesmo quando Elias procurou conhecer Deus, Deus pediu-lhe que esperasse na montanha. Quem quer que Deus queira falar é sempre separado das pessoas. Isso também pode significar que as pessoas em sua vida são as distrações que o impedem de ouvir Deus. Quando você tem amigos que são incrédulos e carnais, eles serão um obstáculo para você. Eles enchem sua mente com conteúdo mundano. Isso torna o Espírito Santo inativo em você. Uma pessoa de mente carnal não pode agradar a Deus. Más companhias são uma distração. Afaste-se delas. Uma má escolha de entretenimento também pode ser uma distração. Qualquer influência negativa na sua mente pode ter um efeito duradouro nela. Certifique-se de que a sua mente permanece pura e livre de todas as distrações. Sempre. Evite filmes de terror, uso excessivo das redes sociais e qualquer coisa que represente uma distração. Encha o seu coração com coisas espirituais para que possa ouvir Deus facilmente.
Deus está perto. A sua voz está mais perto do que a sua respiração. Se conseguir evitar distrações e manter-se concentrado, irá ouvi-lo. Número 4. Distrações internas. Também existem distrações dentro de si que podem impedi-lo de ouvir Deus. A voz de Deus é uma transmissão divina. O seu espírito fala ao seu espírito, e o seu espírito transmite-o à sua mente. Se a sua mente estiver nublada com ruído, não poderá perceber o que o espírito está a dizer-lhe. A mente é onde pensa, toma decisões e inicia as suas emoções. Às vezes, pode estar tão cheia de pensamentos que não consegue descobrir qual é o desejo de Deus. Imagine procurar a face de Deus em relação à pessoa certa com quem deve casar. Mas há alguém na sua longa lista de opções que deseja ter. Tem pensado muito nessa pessoa, passa tempo ao telefone com ela e sai com ela. Já lhe deu todo o espaço no seu coração. Provavelmente verá essa pessoa nos seus sonhos e acreditará que ela é a pessoa certa para si. Pode também acordar às 3 da manhã apenas para ouvir o nome dela em voz alta. Pode pensar que é uma confirmação, mas Deus não está a falar consigo. Isso acontece porque encheu a sua mente com informações sobre essa pessoa. Em vez de meditar na palavra de Deus, está a pensar nela. O que quer que encha a sua mente é o que sai de si. Se encher o seu coração com Deus, Ele revelará a realidade da sua vida para si, porque Ele tem o plano da sua vida. Ele sabe a escola que irá frequentar. Ele conhece o seu cônjuge. Ele conhece a sua carreira. Ele sabe em que país irá viver. Evite deixar que coisas desnecessárias encham a sua mente se quiser ouvir Deus. Os fardos e as preocupações da vida são distrações internas que podem afastar a sua mente da voz de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em João 14:1: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A razão pela qual você se distrai com os problemas da vida é porque não confia em Deus. Se você acredita que Deus pode resolver os seus problemas, não se preocupará com eles. Você não saberá as soluções se continuar pensando nos seus problemas. A solução não vem pensando, mas agindo. Quando tira a sua mente do problema e se concentra na solução, está a dar um passo para ouvir o que Deus tem a dizer. Embora Abraão tenha vivido muitos anos sem filhos, ele nunca permitiu que a situação o incomodasse. Ele nunca se deixou abater pela tristeza. Ele nunca reclamou nem culpou Deus pela sua situação difícil. Ele estava cheio de fé e esperava pelo dia em que teria um filho. Em pouco tempo, Deus começou a lhe dar orientação. Ele disse-lhe para deixar o seu país. Ele disse-lhe para circuncidar todos os homens da sua casa. Se Abraão estivesse deprimido e sobrecarregado por não ter filhos, ele não teria recebido nenhuma dessas instruções. Há alguém que nunca ouviu Deus porque estava sobrecarregado. Você ficará surpreso ao saber que essa pessoa era Jesus. Em Marcos 14:33, a Bíblia diz: Ele levou Pedro, Tiago e João consigo e começou a sentir-se profundamente angustiado e perturbado. A minha alma está profundamente triste, até a morte, disse-lhes ele. Fiquem aqui e vigiem. Este incidente aconteceu quando Jesus estava prestes a morrer. Ele estava verdadeiramente oprimido pelo que em breve lhe aconteceria. Ele separou-se para buscar a voz de Deus no Getsêmani. Ele queria saber se Deus poderia mudar de ideia sobre a sua morte. O nosso querido Jesus estava tão abatido que só precisava de uma palavra de consolo do seu Pai. Jesus estava a passar por um daqueles momentos em que só precisamos de um abraço de alguém que amamos. Mas Deus não disse nada a ele. Seus discípulos também não conseguiam ficar ao seu lado. Ele voltou para a montanha e orou mais 3 vezes, mas Deus não respondeu. Isso porque a Bíblia diz que ele estava profundamente angustiado e perturbado. Ele estava confuso e temporariamente esqueceu seu acordo com Deus de salvar a humanidade. A sua mente estava cheia de contemplações. A sua mente estava a considerar desistir por causa da dor que em breve viria sobre ele. Deus não podia falar com ele nessa condição. Então, ele permitiu que ele decidisse por si mesmo. Graças a Deus que Jesus escolheu morrer. Senão, não teríamos o dom da salvação hoje. Estar triste ou ter problemas é normal.
Mas ficar remoendo demais esses problemas e esquecer o poder de Deus para nos libertar é errado. Isso diminuirá a sua fé e o desconectará da voz de Deus. Sempre que você se sentir muito oprimido pelos seus problemas, Deus permite que você faça o que quiser, assim como fez com Jesus. Você consegue se lembrar de algum desses momentos na sua vida? Qual foi o resultado da sua ação? Eu sei que geralmente é muito desastroso, a menos que a misericórdia de Deus intervenha. A pior coisa que você pode fazer a si mesmo é recusar-se a orar quando está angustiado. Mesmo estando angustiado, Jesus ainda assim foi a Deus em oração. Deus não falou diretamente com ele, mas enviou o seu anjo para confortá-lo. Ele pôde enfrentar a cruz com a força desse conforto. Querido filho de Deus, ore. Não importa a situação, ore sempre. Mesmo que não consiga ouvir Deus, continue orando. Não desista da sua oração das 3 da manhã por causa dos fardos da vida. Deus está lá esperando para falar com você. Sempre encoraje-se em Deus. Encontre alegria nas coisas boas que Deus está fazendo ao seu redor. Pense nas coisas boas que Ele já fez por si. Anime-se. Recuse-se a ficar abatido. Levante-se e vá diante de Deus. Busque a sua face em relação àquela situação e ouvirá a sua orientação clara para a sua vida. Sei que está ansioso para ouvir o último ponto. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Deus abençoe-o. Agora vamos examinar mais uma coisa. Você deve cortar para ouvir Deus. Número 5. Expectativas desnecessárias. A última coisa que você precisa abandonar se quiser ouvir Deus são as expectativas desnecessárias e irrealistas. Isso inclui desejos que não são de Deus. Às vezes, quando você espera algo de Deus, pode querer que isso aconteça de uma maneira específica. Isso não significa que Deus planejou que acontecesse dessa maneira. Essas expectativas vão deixá-lo triste, mesmo quando Deus já tiver respondido. Porque você acha que Ele não respondeu. Por exemplo, você pode estar a orar por um filho, mas Deus pode escolher trazer um órfão para a sua vida. Ele quer que você adote esse órfão como seu filho. Você quer um filho que possa carregar no seu ventre e dar à luz. Deus quer que você cuide do filho de outra pessoa. Isso não é porque Deus odeia você. Ele quer ensinar-lhe compaixão. Existem diferentes meios de ouvir Deus. Além da sua voz, pode ouvi-lo através de sonhos, até mesmo lendo a Bíblia. Não deve esperar ouvir uma voz alta vinda do céu, como esperava. Deus também pode falar consigo através de alguém. Veja a vida do rei Davi. Deus falou com ele várias vezes através dos seus profetas. Deus até usou Aitofel para lhe dar o conselho certo. Isso torna a instrução menos autêntica? Não. Não insista em ouvir a voz audível de Deus. Essa mentalidade impedirá que você aceda aos outros meios pelos quais Deus pretende comunicar os seus pensamentos. A rainha Esther nunca ouviu nenhuma voz audível de Deus antes de ir perante o rei. O seu povo enfrentava um desafio muito sério. Estavam prestes a ser destruídos. Esther convocou um jejum, e após o jejum, o seu tio pediu-lhe que falasse com o rei. Foi difícil para ela, porque o rei nunca pediu para vê-la. Ela poderia ser severamente punida por essa escolha. No entanto, ela arriscou tudo e foi diante do rei em obediência ao que seu tio lhe disse. A graça de Deus a precedeu. O rei nunca reclamou da sua vinda, mas concedeu o seu pedido. Não insista em ouvir a voz audível de Deus porque jejuou e orou. Deus pode ter colocado a resposta na sua mente. A tua vontade repentina de realizar a tarefa que tens evitado pode ser a direção que precisas. Deus pode enviar alguém para te aconselhar sobre o que precisas saber. Quando ignoras essa pessoa porque insistes que deve ser diretamente de Deus, perdes essa informação ou instrução naquele momento. Sabes que Deus fala contigo através da Bíblia? A Bíblia é o único material que contém a palavra de Deus sem adulteração. O que ouves em outros lugares ou por qualquer outro meio precisa ser testado pela palavra de Deus. Precisas confirmar todas as instruções que recebes através da Bíblia.
Os teus sonhos, profecias, conselhos e até mesmo a voz audível que ouves devem ser testados pela palavra de Deus. Satanás pode imitar a voz de Deus. A Bíblia diz que ele se disfarça como um anjo de luz. A palavra de Deus é o teu único caminho de fuga dos seus esquemas. Alguma vez acordaste às 3 da manhã só para ler a tua Bíblia? Essa é uma das melhores coisas que podes fazer por ti mesmo se quiseres ouvir Deus. Pede ao Espírito Santo para falar ao teu coração através da tua leitura. Acredita em mim, essa é a maneira mais confiável de ouvir Deus. Expectativas irrealistas farão-te pensar que Deus precisa trovejar do céu antes de acreditares que Ele está a falar contigo. Enquanto permanece alerta nas primeiras horas da manhã, preste atenção a outros meios. Gênesis 19:27 diz: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e voltou ao lugar onde estava diante do Senhor. Isso significa que Abraão tinha o hábito de acordar cedo para estar diante de Deus. Ele não ouvia Deus todos os dias. Alguns dias são apenas para comunhão e aproximação. Outros são para mostrar o seu compromisso com Ele. Você espera o que não é sustentável quando pensa que deve ouvir Deus sempre que se apresenta diante dele. A presença de Deus na sua vida é suficiente. A sua santa palavra está lá para guiá-lo em qualquer dia e a qualquer hora. Deus não precisa falar através de trovões e relâmpagos. Os pensamentos e ideias positivas que saturam o seu coração quando você acorda são outra forma de ouvir Deus. Se você estiver procurando pela voz, poderá ignorar o que o seu coração está a dizer. Pare de ter expectativas muito altas. Deus falará consigo de uma maneira que nunca imaginou. Discutimos as 5 coisas que deve parar de fazer antes de poder ouvir Deus às 3 horas da manhã. A questão agora é: o que deve fazer depois de ouvir Deus? Está apenas atrás de ouvir Deus por diversão? Planeia o que fazer depois de ouvir o que Deus está a dizer? Depois de ouvir o que Deus disse, tenho algumas coisas para ajudá-lo a tomar a decisão certa. A voz de Deus não é para o seu orgulho. Ele não falou consigo para que possa provar aos seus amigos que consegue ouvi-lo. Ele fala para informar, orientar e guiar o seu caminho na vida. Há 5 coisas que deve fazer quando ouvir Deus. A primeira é acreditar no que ouviu. Procurou Deus e Ele falou consigo. Por que duvida das suas instruções? Algo aconteceu em Israel há muito tempo. Quando todos os israelitas foram exilados para a Babilônia, o profeta Jeremias e alguns outros eram os remanescentes em Israel. Esses remanescentes eram liderados por um homem chamado Johanã, filho de Carea. Eles estavam confusos sobre o que fazer, pois a terra de Judá estava em caos. Eles não sabiam se deveriam fugir para o Egito ou ficar em Jerusalém. Eles buscaram orientação de Deus através do profeta Jeremias. Jeremias orou e voltou com instruções de Deus. Ele disse-lhes que Deus queria que ficassem em Judá. Essa instrução não lhes agradou nada. A Bíblia diz em Jeremias 43:2: Azarias, filho de Rosaías, e Johanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Tu estás a mentir. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: Não vão para o Egito para lá se estabelecerem. Como você pode percorrer todo esse caminho, procurando a voz de Deus, e ainda assim rejeitá-la? A verdade é que a voz de Deus, na maioria das vezes, não concorda com os seus desejos. Ela não vem para confirmar o que você está a pensar. Em vez disso, ela vem para mudar completamente a sua direção. Você não deve se sentir bem com isso. Não deve chamá-la de mentira, porque não é o que esperava que Deus dissesse. Seja aberto para com Deus. Acredite em tudo o que Ele lhe diz. A única razão pela qual não deve obedecer à voz é quando ela não está de acordo com a palavra de Deus. Permaneça sensível no Espírito, porque o Espírito Santo o ajudará a discernir a instrução correta. Satanás também citou a Bíblia. Dependa do Espírito Santo para obter a direção certa e acredite em tudo o que ele diz. A segunda coisa que deve fazer depois de ouvir a palavra é agir imediatamente. Jesus disse aos seus discípulos em João 10:37: Não acredite em mim,
a menos que eu faça o que meu Pai faz. A ação é alimentada pelo que acredita. Tudo o que você sabe o leva a fazer algo. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você ouviu a voz de Deus e acredita nela. O que o impede de agir de acordo com a palavra? O que o impede de dar passos gigantescos que se alinham com o que Deus está dizendo? A palavra de Deus é muito ativa. Ela tem o objetivo de realizar algo em você. Você não se beneficiará dessas palavras se recusar a agir. Havia uma mulher muito especial na Bíblia. Jesus encontrou-a junto ao poço de Samaria. A sua vida estava destruída e despedaçada. Ela não tinha marido. Ela também era uma daquelas que esperavam pelo Messias. Felizmente, ela chegou ao poço quando o Messias estava lá. Eles conversaram. A palavra de Deus expôs os seus pecados. Ela acreditou na palavra de Deus que ouviu. Ela também acreditou que Jesus Cristo era o Messias. O que ela fez a seguir irá surpreender-vos. Ela correu para a sua comunidade e chamou toda a gente para ouvir o que tinha ouvido. Começou a evangelizar a palavra que acabara de ouvir. Nunca se calou sobre isso. Tomou uma atitude notável com base no que ouviu. Por causa disso, não foi a única a ser libertada, mas toda a sua comunidade. Quando você age com base nas instruções de Deus, você estende a libertação de Deus a outras pessoas. Quando você obedece ao que Deus pede, você ativa o poder dele para fazer mais por você. A obediência também abre a porta para receber outras instruções. Por que você está sempre procurando ouvir Deus, quando não está pronto para fazer o que ele está pedindo? Deus não continuará a falar consigo se não quiser obedecer-lhe. Mesmo que a sua instrução não seja conveniente para si, faça-a na mesma. Abraão não ficou feliz quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, mas mesmo assim fê-lo. Essa obediência fortaleceu o seu vínculo com Deus e tornou-os melhores amigos. A obediência também fortalece o seu vínculo com Deus. Não há necessidade de ouvir Deus se não lhe obedecer. A terceira coisa que deve fazer depois de ouvir Deus é continuar a declarar o que ouve dele. Isso é chamado de afirmação ou confissão positiva. Isso mostra que acredita no mundo e espera os resultados. Uma das maneiras de ativar o poder da palavra de Deus é falando-a. Falar a palavra ativa a sua fé para produzir resultados. É por isso que a Bíblia diz que mesmo que a sua fé seja tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode dizer à montanha: passe daqui para ali, e ela será movida. Deus não lhe deu a sua palavra para guardar para si mesmo. Ele quer que você a fale. A palavra de Deus é o seu machado de batalha contra o diabo. Você deve falá-la para derrotá-lo. Se a guardares na tua mente, o diabo não conhecerá o teu poder e continuará a incomodar-te. Imagina Jesus apenas olhando para Satanás quando ele o estava a tentar no deserto. Satanás teria acreditado que Jesus era impotente. Ele teria o oprimido com pressão. Jesus expulsou-o com a palavra. E a Bíblia nunca registrou que o diabo voltou para ele. Podes manter o diabo fora da tua vida, desde que continues a declarar a palavra de Deus. Há uma exceção a este facto. A visão de Deus para a sua vida não deve ser proferida de forma descuidada. Não ativa o poder da sua visão falando, mas agindo silenciosamente de acordo com ela. Se receber uma profecia de Deus, ou se Deus lhe disse pessoalmente algo sobre o seu futuro, não vá contar às pessoas ainda. A Bíblia diz que a visão é para um tempo determinado. No final, ela falará. Deixe o seu trabalho árduo provar a autenticidade da sua visão, não a sua boca. Você só pode motivar-se a si mesmo através das palavras que ouve. Não há necessidade de envolver outras pessoas. Deus deu a Sansão instruções muito confidenciais sobre a sua consagração. Ele não deveria contar a ninguém, sob nenhuma circunstância, mas ele não foi sensível o suficiente. A malvada Dalila seduziu-o, e ele revelou o segredo. Esse único erro arruinou toda a sua vida. O homem mais poderoso tornou-se objeto de escárnio para os seus inimigos. Não importa a graça de Deus sobre a sua vida, palavras descuidadas podem arruiná-la para sempre. Não importa a profecia sobre si, ainda pode falhar miseravelmente se não guardar a sua língua. O que o diabo não sabe, ele não pode atacar.
Seja sábio e pare de divulgar informações que devem ser discretas. A quarta coisa que deve fazer depois de ouvir Deus é celebrar a palavra que ouviu. Quando finalmente ouvir o que Deus está a dizer-lhe, celebre, cante, dance e alegre-se. É assim que demonstra gratidão pelo que Deus lhe disse. A ingratidão geralmente bloqueia o caminho para mais coisas. Não se comporte como se nunca tivesse desejado ouvi-lo. Mostre a sua gratidão celebrando o que ouviu. A sua gratidão para com Deus manifestará essa palavra mais cedo do que esperava. Também impedirá o diabo de atacar o resultado. A gratidão protege e garante a sua bênção. A Bíblia diz em Neemias 8:12: Então todo o povo se foi para comer e beber, para enviar porções de comida e celebrar com grande alegria, porque agora compreendiam as palavras que lhes tinham sido reveladas. Esta passagem descreve um incidente que ocorreu em Israel. Naquela época, os filhos de Israel estavam gradualmente a regressar do exílio para a sua terra. O templo estava a ser construído. Neemias era o governador do povo, enquanto Esdras era o secretário. Neemias pediu a Esdras que lesse a palavra de Deus ao povo. Enquanto Esdras lia, o povo chorava, mas Neemias pediu-lhes que celebrassem, porque a palavra de Deus não deveria causar tristeza. Neemias fez com que eles percebessem que a palavra de Deus é a sua bela promessa que já está a ser cumprida. Então, o povo começou a celebrar. E isso marcou o início de grandes coisas em Israel. Ana também estava perturbada por não poder ter filhos. Ela foi ao templo para orar e encontrou o servo de Deus, Eli. Eli declarou que ela teria um filho, e ela imediatamente deixou de estar triste. A Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho e comeu algo, e o seu rosto não estava mais abatido. Isso porque ela sabia que a palavra de Deus, por meio do seu servo Eli, a havia libertado da sua esterilidade. Ela comeu e ficou feliz. Amado, é errado permanecer da mesma forma que a palavra de Deus te encontrou. Não se deve continuar triste depois de ouvir Deus. Mesmo que não goste da instrução que Ele te deu, ainda assim celebre. A celebração faz a alegria abundar na sua vida. Deus sabe o que é melhor para si. A última coisa que deve fazer depois de ouvir Deus é manter a comunicação fluindo. Evite qualquer coisa que o impeça de ouvir Deus. Se não reativar a sua capacidade de ouvir Deus, poderá ser destruído como Eli e a sua família. Não ouvir Deus significa que agora está a ouvir outra pessoa. Todas as outras vozes, além da voz de Deus, só lhe mostrarão o caminho errado. Faça o que for preciso para continuar a ouvir Deus. Uma das maneiras de conseguir isso é através da oração. Ao orarmos, deixe Deus saber que deseja ouvi-lo e que o ouvirá em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, sou grato pelo dom da vida. Sou grato pelo dom da orientação através da Tua palavra. Tu és o Deus que nunca deixa de falar com os Teus filhos. Obrigado pela Tua orientação e correção. Obrigado por sempre me informar sobre o que preciso saber. As Tuas palavras nunca falharam na minha vida. Na verdade, as Tuas palavras são sim e amém. Tu trouxeste tudo à existência pela Tua palavra. Tu me criaste pela Tua palavra e confio que também aperfeiçoarás tudo o que me diz respeito com a Tua palavra. Não me sinto bem por Tu sempre falares comigo, mas eu não consigo ouvir-te. Instruí-me incansavelmente, mas coisas irrelevantes obscurecem a minha mente. As distrações e os fardos da vida têm impedido a minha capacidade de ouvir. Mesmo quando acordo de manhã para procurar a Tua voz, encontro a minha mente a divagar sobre coisas que não são necessárias. Acho muito difícil concentrar-me. Mas vi-te ajudar outros na Bíblia, Senhor. Vi-te ajudar Jacob a lutar com aquele anjo, até que o seu nome foi mudado e as suas bênçãos foram libertadas. Vi Abraão manter o hábito consistente de se apresentar diante de Ti todas as manhãs. Vi Isaque isolar-se para pensar e receber orientação de Ti. Vi como levaste Moisés para a montanha, longe da distração dos israelitas. Ele ficou lá sem reclamar até receber todas as instruções que tinhas para ele. Vi Jesus separar-se nas montanhas para passar tempo contigo.
Senhor, oro para que o espírito de disciplina na vida deles repouse sobre mim também. Por favor, ajude-me a reduzir o meu apetite por conforto e a buscar a sua voz a todo o custo. Corte todo o pecado, medo, dúvida, incredulidade, ruído ambiental, fardos da vida e expectativas desnecessárias que têm desviado a minha atenção da sua voz. Ajude-me a permanecer comprometido em ouvir-te, Senhor. Deixe a sua voz tornar-se mais evidente para mim a cada dia. Por favor, ajuda-me a acreditar sempre em tudo o que dizes e a obedecer em conformidade. Peço que me lembre sempre de declarar a palavra certa em situações desafiadoras. Que o poder da tua palavra afaste o diabo de mim para sempre. Oro pela graça de sempre celebrar cada palavra que disseste. Oro para que me ajudes a permanecer com fome e paixão e que eu sempre te ouça. Que eu não perca a capacidade de te ouvir novamente. Declaro que tenho olhos que veem, ouvidos que ouvem e um coração que compreende. Estou para sempre ligado à tua voz. A minha vida está ordenada de acordo com as tuas instruções. Nunca me perderia no caminho da vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai precioso, por ouvir e responder às minhas orações. Acredito que, doravante, te ouvirei mais claramente. Sei que a distração foi derrotada para sempre na minha vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, ouvir Deus é um processo gradual. Não desanime se ainda estiver confuso ou achando difícil obter orientação para a sua vida. Não desista. Lembre-se de que Deus está ansioso para falar consigo e deseja que o ouça. Ele tem muitas coisas a dizer. Ele não fica feliz em ver-te dar um passo errado ou fazer a escolha errada. Persistência é a chave. Continue ansiando por isso. Continue a estudar a Bíblia e a orar para que o Espírito Santo o ajude. Não venha a Deus apenas quando quiser ouvi-lo. Permaneça sempre na sua presença. Derrame sempre o seu coração diante dele. Não esconda nada do seu Deus. Além disso, desenvolva um coração terno que possa ouvi-lo. Se já decidiu o que quer fazer, nunca poderá ouvi-lo. Que Deus lhe dê a graça de ouvir a sua voz em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esta mensagem. Se ela tocou o seu coração, escreva amém nos comentários para proclamar a sua bondade. Clique à esquerda para mais mensagens cheias de fé e subscreva para nunca perder a palavra de Deus. Que a sua paz esteja sempre consigo.